Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula do nosso bloco, tá bom? Da nossa disciplina de farmacologia e toxicologia geral, tá? Hoje nós vamos entrar na parte de farmacologia do sistema tegumental, ou seja, farmacologia da nossa pele, tá? Como é que funciona? E para início, nós vamos relembrar a anatomia desse sistema, a anatomia da pele, como é que funciona. Então, eu vou diminuir meu vídeo novamente aqui, já sabem como é que funciona, e aí vamos dar início à nossa aula, tá? Nós vamos falar dos medicamentos que têm ação dermatológica. Como eu falei, para início de conversa, a gente trabalha com as funções da pele, tá? Primeiramente, a pele é o maior órgão do corpo humano, tá? Ela fica de maneira externa ao nosso corpo e ela funciona como barreira, tá? A primeira coisa que a pele funciona é como um mecanismo de barreira, como vocês estão vendo na tela. Ela funciona como barreira contra organismos e o meio ambiente. Que meio ambiente é esse? Ações do meio ambiente, os intempéries. Vento, chuva, radiação solar, entre outras coisas que interferem no meio ambiente. Então, a nossa pele ela funciona como um primeiro meio de comunicação com o mundo exterior. As primeiras sensações que a gente tem é na nossa pele. A gente identifica através da pele se está frio, se está calor, entre outras sensações, tá? A pele também funciona como barreira contra micro-organismos, tá? Barreira quando essa pele está intacta. Quando essa pele está rompida por arranhuras, cortes, a pele está interrompida por qualquer abrasão do meio ambiente, ela já não funciona tão bem como barreira. Ela funciona bem como barreira enquanto está fechada, intacta, sem nenhum tipo de ferida, tá? Então, ela funciona contra a ação de micro-organismos, impedindo a entrada de vírus, bactérias, protozoários, entre outros agentes do meio ambiente que, porventura, possam penetrar na nossa pele e causar algum dano internamente, que a gente sabe que muitos micro-organismos, a maioria, eles conseguem penetrar através do nosso tecido tegumentar, tá? A pele também funciona como barreira contra materiais tóxicos e organismos estranhos. E materiais tóxicos? Qualquer tipo de material que você entre em contato, por exemplo, produtos de limpeza. Para eles te fazerem mal, ele primeiro tem que romper a barreira da pele. Não é que ele tem que machucar a pele. Ele primeiro tem que ser absorvido através da pele para te causar algum dano toxicológico. Além da respiração e da via ocular, lógico, né? Através da respiração entra muito produto. Mas, assim, a pele ainda assim, ela funciona como uma barreira para que aquele produto não, digamos assim, para que aquele produto não machuque a sua parte interna do seu corpo, tá? Além disso, a pele funciona como proteção contra a radiação, contra traumas mecânicos e elétricos, tá? Contusões, batidas, ok? Também a pele é uma ótima reguladora da temperatura, ela regula a nossa temperatura através do mecanismo de impermeabilidade da epiderme, que é a primeira camada da nossa pele, tá? Então, ela regula a temperatura, fazendo com que a gente evite perder a água. Nossa epiderme ela é impermeável, então ela não absorve a água, mas também impede que a gente perca a água. Quanto mais a gente perde água, mais a gente desidrata, tá? Então, ela faz a regulação dessa temperatura. E também a pele faz o metabolismo e o armazenamento de gordura. Poderia não fazer, você deve estar pensando, vixe, minha pele podia não estocar gordura, mas infelizmente ela armazena através de células chamadas de adipócitos. Os adipócitos são estruturas celulares que fazem o metabolismo e o armazenamento da gordura que a gente ingere. Todo mundo precisa de lipídio, que é a gordura. São 3 elementos principais para a nossa subsistência: lipídio, que é a gordura, carboidrato e proteína. Tudo isso funciona como fonte de energia. Então, todo mundo precisa de gordura no corpo para ter fonte de energia para realizar as atividades do dia a dia, inclusive estudar, pensar, porque o cérebro precisa de energia. Porém, essa energia que ele consome em relação ao que a gente consome, muitas vezes não bate.
Porque, às vezes, quando você consome muita gordura, não significa que o corpo vai utilizar aquela gordura toda. E, infelizmente, quando o teu corpo não utiliza toda aquela gordura que você consumiu, ele transforma em armazenamento. Ele não joga fora. Seria bom se ele jogasse. Mas, infelizmente, a pele não tem essa capacidade, o corpo não tem a capacidade de eliminar essa gordura de forma espontânea, sem nenhum esforço. Então, ele estoca toda a gordura que você consome em excesso, o que a gordura ela é calculada em calorias, quilocaloria, todo mundo sabe. Então, essa caloria em excesso que você consome, o teu corpo estoca. E estoca em forma de tecido adiposo. E aí, a estocagem de gordura na mulher é diferente da estocagem de gordura no homem. A mulher tende a estocar mais gordura, a guardar mais gordura na mama, na região ventral do abdômen, tá? A barriga lá embaixo, né? O pezinho da barriga, ele tende, o corpo da mulher acumula gordura nessa região, entre as coxas, tá? No quadril e no glúteo. Então, são as principais regiões em que nós mulheres acumulamos gorduras. Acumulamos no restante do corpo, na face, sim, mas em menor quantidade. E a gente acumula essa gordura nessa região central do corpo, justamente pelo mecanismo natural que a mulher já nasce, que é o da gestação. Não significa que toda mulher vá engravidar, mas toda mulher já nasce com esse mecanismo e o corpo já se adapta esperando uma possível gestação. Se tem uma possível gestação, ele armazena gordura nesses locais da mama, barriga, entre as coxas, quadril e glúteo, que é diferente do homem, que acumula gordura mais visceral, entre outras regiões, tá? Outra função da pele é a proteção contra agentes físicos e químicos, como falei. Falei que a pele também é impermeável, evitando a perca de calor, a perca de água, porque senão a gente desidratava rapidamente. Mas, professora, a gente perde água, a gente desidrata, sim, só que aos poucos. Se a nossa pele não fosse impermeável, a gente tanto absorveria água que nem uma esponja que absorve, quanto a gente perderia essa água de forma muito rápida. A pele funciona como a base dos receptores sensoriais, ela é uma fonte organizadora e processadora de informações. Que tipo de informações são essas? Informações do meio físico, do meio externo, do meio ambiente, iluminação, ventilação, frio, calor, qualquer tipo de temperatura, tá? Uns mais e outros menos, tá? Ela é mediadora de sensações e, claro, todo mundo sabe, é que faz a síntese de vitamina D com a ajuda da luz solar. Dito isso, a gente vai relembrar um pouquinho da anatomia das camadas da pele. Todas nós sabemos que a pele é dividida em 3 camadas. A primeira camada é a epiderme, a segunda é a derme e a terceira é a hipoderme, que é a camada de gordura. Logo abaixo da camada de gordura vem a parte muscular e depois da parte muscular a gente tem a parte óssea, tá? Que é o sistema esquelético. Então, lembrando aí a histologia da pele, a pele é um envoltório, na verdade, do corpo e pode chegar de 2 metros de superfície, 2 metros quadrados de superfície, ou seja, se você esticar a pele, ela é bem extensa, tá? Como eu falei, age como uma barreira, tá? E é dividida em 3 camadas, como a gente já falou, epiderme, derme e a hipoderme, tá? Aqui tá a imagem ilustrando como é que funciona. Aqui, ó, você vê o bulbo capilar. Aqui, ó, é o folículo piloso, de onde nascem os pelos, a raiz do pelo. Isso aqui, ó, é gordura que fica, basicamente, então o pelo sai aqui através da pele, tá? Mas isso aí vocês já devem estar bem familiarizadas com essas imagens. Perdão. E aí nós temos a primeira camada da pele, que é a epiderme. Ela é formada por um tecido epitelial e a principal célula é o queratinócito ou cetatinócito, tá? Queratinócito, já lembra o quê? Queratina, tá? É importante para a manutenção do viço da nossa pele, tá? Uma característica da epiderme é que ela é avascularizada. Aqui, ó, avascular significa que não tem vaso sanguíneo. Ou seja, se você tiver um corte superficial só na epiderme, ela não sangra, porque não tem vaso sanguíneo. Só que a epiderme ela é muito fina, extremamente fina. Então, é quase impossível você ter um corte que atinja só a epiderme, que é aquele corte sem sangramento, tá? Mas acontece, aquelas ranhuras em que sai aquela aguinha transparente, que é a linfa, é quando você atingiu só a epiderme e não sangrou, tá? Possui também grupos de melanócitos, a epiderme. Os melanócitos são as células que produzem um hormônio chamado de melanina. A melanina é um hormônio que tem um pigmento castanho, que é ela que dá a cor natural dos seres humanos.
Quem tem a produção de muito melanócito vai ter a produção maior de melanina, ou seja, vai ter a pele mais escura. Quanto menos sua pele produzir melanina, mais clara vai ser a sua pele, tá? Na fase gestacional, a mulher, ela naturalmente começa a produzir, a hiperproduzir, aumenta a produção da melanina. Então, tem um hormônio que a mulher produz em excesso, que vem essa melanina a se depositar em algumas regiões do corpo. Por isso que é tendencioso da mulher gestante ficar com a pele mais escura nas regiões de dobras, que são as axilas, o pescoço e a virilha, e a acumular no rosto as manchas chamadas de melasma, porque na gravidez é natural que ocorra uma hiperpigmentação da pele. Tá? E se você pegar sol, todo mundo sabe que o melasma ele é ativado pela luz solar. Então, uma vez que você adquire o melasma, é uma coisa praticamente impossível de você retirar da pele. Tem mulher que some após a gravidez, mas é muito raro, tá? Geralmente, a mulher que tem um melasma durante a gestação, depois da gestação, ela não consegue mais reverter esse melasma. Por isso, a ideia é sempre falado que todo mundo tem que utilizar protetor solar, principalmente a gestante, tá? Para se proteger. O nome do hormônio que a mulher produz durante a gestação é o hormônio chamado de melanotrófico. Esse hormônio melanotrófico em excesso faz com que a nossa pele fique mais escurecida durante a gestação. Então, nós temos aí o extrato, a disposição dos melanócitos na epiderme e sua interação com o ceratinócito. Aqui, os melanócitos vai pigmentando de castanho, de marrom, tá? Quanto mais melanina, quanto mais melanócitos, mais escuro vai ser esse marrom. Quanto menos, mais clara vai ser a pele, tá? Tem gente que não produz a melanina de jeito nenhum, que é quando você tem uma condição genética chamada de albinismo. Não há produção nenhuma de melanina. Aí, o melanócito, aqui, dentro da pele, como é que funciona. Vou passando a imagem só para vocês perceberem melanócitos, tá? Aqui são as células de queratina. E aí a epiderme, ela tem uma subdivisão. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque todo mundo já viu a anatomia. Mas se não viu, não tem problema. A aula de hoje não vai atrapalhar se você não tiver visto. Eu estou fazendo uma pequena lembrança para que a gente entenda mais na frente os conceitos, tá? Então, ela é dividida em camada basal, que tem uma alta proliferação de células, que é onde fica localizado os melanócitos para produzir a melanina. Nós temos a camada espinhosa, a granulosa e a córnea, tá? A derme, que é a segunda camada da pele, ela é formada por tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é um tecido elástico, bem inervado, é um tecido bem forte, bem rígido, e a segunda camada ela é vascularizada, ou seja, ela tem corrente sanguínea, tem veias e artérias que passam, pequenas arteríolas que passam na derme, tá? Ela nutre a epiderme. Então, a nutrição da epiderme da primeira camada, que tende a ser mais ressecada, vem da derme, que fica abaixo. A principal célula é o fibroblasto, é a produção de fibras colágenas e elásticas, tá? E estão localizadas as glândulas sebáceas, sudoríparas e o folículo piloso. Então, glândula sebácea são as glândulas no nosso corpo que produzem o sebo, que é o óleo natural da nossa pele. Uns produzem mais, outros produzem menos. As glândulas sudoríparas também podem ser encontradas ao longo de todo o corpo. São as glândulas produtoras de suor. Mesma forma, uns produzem mais suor, outros produzem menos. E aí nós temos o folículo piloso, que é de onde vem o nascimento do pelo. E aí a gente entra na farmacoterapia da pele. Essa farmacoterapia, ela funciona assim. Por causa da função de barreira de proteção da pele, um dos maiores desafios dos fármacos, dos medicamentos dermatológicos, é de serem desenvolvidos para ser absorvidos na pele. Porque lembra que eu falei que a nossa primeira camada da pele ela é impermeável em relação à água. Então, é muito difícil desenvolver produtos para serem absorvidos na pele. Para os fármacos dermatológicos, os veículos onde eles vão ser diluídos são de extrema importância para a função de absorção. O que isso significa? Que quando um fármaco, um medicamento de uso na pele está sendo desenvolvido, tem que se escolher bem qual vai ser o líquido que esse medicamento vai ser diluído. Se é um veículo à base de água, se é um líquido à base de óleo, se é uma emulsão. O tipo de líquido escolhido é que vai determinar o quão
esse medicamento vai ser absorvido ou não na pele. E a liberação e a absorção dos princípios ativos da fórmula do medicamento são influenciados pelas propriedades do veículo dessa preparação, se é a base de óleo, se é a base de água, para que seja absorvido. Porque tudo que é desenvolvido para a pele, ele tem que ser desenvolvido de modo que a pele consiga absorver, porque senão não vai ter efeito algum, tá? O efeito dele vai ser só local. E aí a gente entra na parte de acne. A maioria de vocês já devem estar familiarizados, então só falando rapidamente, a acne vulgar ela é uma doença dermatológica bastante comum e ela está associada à produção de hormônio masculino, que é a testosterona. A testosterona é um hormônio masculino produzido lá nas gônadas masculinas, no testículo, mas que a mulher também produz uma certa quantidade, muito pouca. Quando a mulher produz essa quantidade de testosterona de forma muito alta, ela começa a desenvolver características masculinas, tá? Aumento do número de pelos, engrossamento de voz, mudança corporal, ganha muito mais massa muscular quando a mulher tem uma hiperprodução de testosterona ou quando ela injeta testosterona. Geralmente, mulheres que fazem academia, que querem ganhar massa muscular muito rápido, começam a fazer injeção de testosterona. No caso, elas ganham a massa muscular mais rápida, isso é lógico, porém também ganham algumas características masculinas, que, como eu falei, a mudança da laringe, o engrossamento da laringe. A laringe é a partícula, é o órgão responsável pela produção de voz no corpo humano. Se engrossa a laringe, também engrossa a voz. Então, essa acne, esse processo se dá pela produção exagerada de secreção gordurosa, tá? De óleo. E o aumento dessas glândulas sebáceas provoca o aparecimento de espinhas, de bolhas e de pontos negros no rosto, tá? E aí tem no rosto, costas, peito e ombro. Geralmente a acne ela fica mais no tronco, tá? Nas costas, no peito e ombros. Pode ter em outros locais do corpo, mas a maioria vai se espalhar nessa região. Aí nós temos as 5 classificações da acne. Grau 1, acne grau 1 é a comedônica, tá? Os comedões são abertos, tá? Os poros abertos e fechados sem inflamação. Se for aberto ou fechado, porém não inflama. A acne grau 2 é a papulopustulosa, tem a presença de comedões, de pápulas vermelhas e inflamadas e de pústulas, tá? Pústula é com pus, tá? Pontinho amarelo. A acne grau 3 é a nódulo cística, tem a formação de cistos mais profundos, inflamados e dolorosos, tá? A inflamação 3 ela é bem forte, a espinha ela se torna mais profunda e inflamada. A acne grau 4 é a conglobata, que já é formação de nódulos, já não é mais escomedor, já não é mais cisto, é nódulo, ou seja, é bem maior. Forma abscesso e cistos purulentos, ou seja, vem sangue misturado com pus e é extremamente inflamado e produz uma reação inflamatória muito forte que pode ser visualizada, inclusive, no corpo inteiro, não só no local daquela região. E a acne grau 5 é a fulminans. Ela é uma forma extremamente grave de acne que produz a queda da própria imunidade da pessoa, que às vezes leva o paciente à internação, porque é uma inflamação tão forte que se torna generalizada, cai na corrente sanguínea e o paciente precisa de tratamento porque ela derruba a imunidade, ou seja, se cai a imunidade, a pessoa fica exposta a outras doenças. Então, tem a classificação da acne. As causas da acne, como eu falei, aumento de nível hormonal no corpo por algum motivo, você está hiperproduzindo hormônio. Essa é a principal causa, mas pode haver também a predisposição genética, e aí, para lutar contra isso é bem mais complicado, e o uso incorreto de cosméticos. Dependendo do tipo de pele, você usa o cosmético de forma errada, esse cosmético faz com que sua pele inflame e você comece a produzir acne. Por isso que é bom receitar, o que serve para Maria não serve para o José. As glândulas sebáceas elas irão produzir mais sebo, mais óleo, que em excesso vai obstruir o folículo, vai obstruir o poro, aqui, ó. O poro, esse aqui, ó, é o buraquinho do nosso rosto, os poros, começa a produzir muito óleo, esse óleo vai entupir o poro, tá? Vai obstruir, e aí se obstrui o poro, se obstrui esse buraquinho, vai começar a acumular líquido e vai aumentando, porque não tem por onde ele sair, ele ia sair pelo poro, só que está entupido, e aí a gente começa a aparecer os comedões. Comedões abertos são os cravos pretos, tá? Que você visualiza o material que está dentro. E os comedões fechados
são aqueles cravos brancos, onde você não visualiza a substância que está dentro, para isso precisa ser espremido, aí vem. O comendão preto, tu vê a pontinha preta, então ele é aberto e fechado, tá? Só para fazer essa diferenciação. E aí, para falar do tratamento anti-acne, seria uma aula bem extensa, existem vários cosméticos, vários cremes dermatológicos, fórmulas farmacêuticas que se propõem a tratar a acne. A gente vai falar de forma bem superficial, porque não é nossa ideia aqui nessa disciplina aprender nome de medicamento, fazer receita médica. Não é a nossa área, mas a gente tem que entender quais são os princípios ativos utilizados, na maioria das vezes, para o tratamento de acne. O primeiro que a gente tem é o peróxido de benzoíla, que é um agente antimicrobiano e de ação bacteriostática, ou seja, bacteriostático é aquele que impede o crescimento de micro-organismos, e antimicrobiano também impede o crescimento. Contra o Propionibacterium acnes, que é um tipo de bactéria que faz com que a nossa pele superproduza espinhas. Esse peróxido de benzoíla vai reduzir a produção de ácidos gástricos e irritantes no folículo piloso, tá? Nos nossos poros. O mecanismo de ação desse medicamento é antimicrobiano bacteriostático e o efeito adverso, a pessoa pode apresentar irritação no local e hipersensibilidade tardia, tá? Ou seja, lembra da aula anterior? Reação alérgica tardia. O paciente pode apresentar, com o tempo de tratamento, algum tipo, pode desenvolver reação alérgica. O segundo tratamento anti-acne que a gente tem é o ácido retinóico e derivados e a tretinoína. O ácido retinóico, ele é derivado da vitamina A, que é encontrada em alimentos de cor alaranjada, cenoura, abóbora, entre outros alimentos, extremamente importante para a pele e para a visão. Esse ácido retinóico reduz a coesão entre as células da epiderme e aumenta a proliferação da renovação dessas células. Ou seja, todo mundo sabe que diariamente nós temos a renovação do tecido, a renovação da nossa pele, tá? Principalmente no horário do sono. Você observa que com o tempo os nossos colchões vão ficando amarelos. Isso o que é? Gordura do nosso corpo e renovação celular. O ácido retinóico acelera essa renovação celular diária do nosso corpo, fazendo com que a gente troque essa manifestação de células e aí vai reduzir a produção de acne, já que aquelas bactérias também vão ser trocadas. Se a pele renova, as bactérias presentes também vão ser renovadas. Renovadas não, mortas, né? Essas ações elas vão diminuir os chamados comedões, que a gente já falou, que são os cravos, e por isso esses agentes são classificados de comedolíticos, tá? Lítico vem de quebra comedões, tá? Então, hidrólise faz a quebra desses cravos. A tretinoína, ela é usada topicamente no tratamento de acne vulgar, que vai ser pelo ácido retinóico. A tretinoína vai reduzir a coesão das células e aumenta a mitose das células epiteliais. Para quem não lembra lá do ensino médio, a mitose é a fase da divisão celular, que vai ser dividida em várias pequenas fases, tá? A tretinoína também torna a camada córnea da nossa pele mais fina, o que vai facilitar a absorção de outros fármacos. Essa questão de tornar a pele mais fina, não é só a tretinoína que faz isso. Muitas outras substâncias também, a maioria das substâncias cosméticas para acne, fazem com que a pele fique mais fina. Quando a pele fica mais fina, logicamente ela vai ficar uma pele mais sensível a micro-organismos, mais sensíveis à radiação solar, ou seja, quem faz o tratamento de acne, então tem que tomar muito cuidado e tem que fazer a utilização do protetor solar. E os efeitos adversos desse medicamento, é lógico, o primeiro efeito adverso é ressecamento. Sempre é porque vai deixar a pele mais fina. Esses cosméticos impedem a formação em excesso do óleo natural do nosso corpo, tá? Do sebo. Se impede a formação da gordura, vai tornar a pele mais ressecada. Pode causar também como efeito adverso a vermelhidão, que é o eritema. Pode desaparecer após a primeira semana de uso, tudo vai depender do tipo de pele que está sendo utilizado desse cosmético. Outro tipo de tratamento para anti-acne é a isotretinoína, que é usado somente na acne cística ou aquela que não responde a outros tratamentos. Antes de fazer a utilização da substância ativa isotretinoína, o paciente já deverá ter feito outros tipos de tratamento sem resposta. Ninguém começa de cara a tratar
o de pele com a isotretinoína, a não ser que essa pele já esteja mesmo com a acne igual grau 3 ou 4, ou a 5, né, que é a formação de nódulos e a formação de acúmulo de bactéria, que pode causar uma inflamação muito forte na corrente sanguínea. Esse tipo de substância ela é administrada por via oral, muita gente já conhece, possui ação teratogênica, A ação teratogênica é aquela que pode causar má formação em fetos, então é contraindicada para as mulheres grávidas. Todo mundo sabe que antes de iniciar o tratamento da isotretinoína, no caso das mulheres, tem que fazer um teste de gravidez, e no caso de homens casados, eles ainda perguntam se está querendo ter filho durante aquele tratamento, se tem a intenção de ter filhos, faz a indicação de que não tenha, porque é teratogênico, pode alterar a cadeia de DNA do feto e esse feto nascer com problemas genéticos. O efeito adverso da isotretinoína, como qualquer outro, vai ser o ressecamento, muito ressecamento da pele e prurido da pele mucosa. Como eu falei na aula anterior, as mucosas são regiões sensíveis do corpo, então ele vai ressecar principalmente a mucosa oral, a mucosa ocular, a mucosa nasal. Você vai sentir super ressecado, os lábios vão rachar, é esperado que aconteça, então tem que ter muita hidratação, muito protetor solar. Pode causar dor de cabeça, perda de peso severa, que é a anorexia, alopécia, que é a perda de pelos no local da aplicação, dor muscular e articular e opacidade da córnea, tá? Presente nos olhos. Professor, isso tudo vai acontecer? Não, não é que vai acontecer, é que pode acontecer, tá? Geralmente acontece mais o ressecamento da pele e ressecamento das mucosas, tá? Dos lábios principalmente. E aí a gente tem nessa questão dos fármacos que alteram a pigmentação, nós temos fármacos que fazem hiperpigmentação, ou seja, diminui a atividade dos melanócitos, tá? São fármacos que fazem esse tipo de pigmento na pele, a hidroquinona, que faz a despigmentação temporária, ou seja, você vai perdendo a pigmentação natural, ou seja, tua pele vai clareando. Só que assim, hidroquinona é despigmentação temporária, não significa que o medicamento não age para o resto da vida, ele clareia enquanto você está usando, tá? E a monobenzona, que faz a despigmentação irreversível. Aí essa sim, depois de um tempo de tratamento, clareia aquela mancha, por exemplo, e não volta mais. São utilizados para diminuir a hiperpigmentação da pele e a necessidade de uso de protetor solar durante o tratamento, como qualquer outro. A indicação do uso de protetor solar é independente de você estar em tratamento de pele nenhum, mas se você estiver com um tipo de tratamento com essas substâncias, é mais indicado ainda. O mecanismo de ação da monobenzona e da hidroquinona é inibir a síntese de melanina pela inibição da enzima tirosinase. Ou seja, basicamente ela vai lá nas células que produzem a melanina e faz com que essa célula caia de produtividade, ou seja, vai produzir pouco. E eu falei, quanto menos melanina, mais clara é aquela pele. Efeito adverso esperado é irritação no local da aplicação do fármaco e hipersensibilidade, tá? Pode ser que a pessoa desenvolva algum tipo de reação alérgica durante o tempo de tratamento. Nós temos os fármacos que alteram a pigmentação para menos, que é a hipopigmentação. Induz a repigmentação de regiões despigmentadas, como máculas do vitiligo e da psoríase. Todo mundo sabe que o vitiligo é aquela doença de pele onde a pessoa perde a melanina e vai ficando com manchas brancas, tá? Com a região do corpo branca. Quando o vitiligo está muito avançado, fica praticamente com o corpo inteiro branco. O que acontece? A pessoa vai perdendo produção de melanina. Então, lembra, esse slide anterior fala de fármacos que diminuem a pigmentação e esse aqui de fármacos que aumentam a pigmentação da pele. Isso tudo vai depender do seu tipo de patologia, tá? Da síndrome instalada no seu corpo. Esses fármacos recebem, no geral, de psoralenos. Nesse caso aqui, psoríase é aquela doença de pele, onde a pessoa é bem sensível aos raios solares, tá? Não, a psoríase, ela é uma doença imune, tá? Autoimune, ou seja, o próprio corpo está te contra-atacando, tá? Então, para produzir o efeito benéfico, esse fármaco tem que ser ativado pela presença de luz ultravioleta, geralmente 320 a 400 nanos UVA. São
trioxaleno por via oral e o metoxaleno por via oral ou tópica, tá? O trioxaleno é só via oral e o metoxaleno é via oral ou então via tópica também. Há necessidade de uso de protetor solar durante o tratamento, como todo mundo sabe. O mecanismo de ação desse fármaco, que é a farmacodinâmica, a gente já falou lá na aula anterior, ainda é incerto, só que, entretanto, sabe-se que ocorre a melanogênese, isto é, aumento da produção de melanina e a transferência desse pigmento para a pele, ou seja, é o tratamento para escurecer a pele, resumidamente. Efeito adverso que pode acontecer, desconforto gástrico, porque o medicamento ele é via oral, então pode doer o estômago, pode sentir náusea ou às vezes provocar vômito. Pode desenvolver catarata, câncer de pele e eritemas e formação de bolhas. Professora, eu não vou usar um produto desse. Gente, todo produto tem os pós e os contras. Esse efeito adverso não significa que vai ter, significa que tem uma chance muito remota de desenvolver. Primeiro, se a pessoa já tiver predisposição genética. Então, tem predisposição genética para câncer de pele, já é uma não indicação do uso dessas substâncias, tá? Então, tem que fazer a investigação familiar antes de iniciar o tratamento com esse tipo de substância. Nós temos os antifúngicos, que o tratamento de infecções fúngicas pode ser tanto via oral quanto via tópica. E a recomendação é que quando a infecção é localizada ou restrita, o tratamento seja tópico, tá? Na pele, sendo somente por via oral quando a infecção é disseminada. Então, lembra, antifúngico, se a infecção for disseminada por todo o corpo, você toma por via oral, porque esse medicamento precisa passar pela corrente sanguínea para ter benefício. Se a infecção fúngica for leve a moderada, não precisa de via oral, só é via tópica, passa em cima da lesão. No caso das onicomicoses, que são na unha, né, aquelas infecções fúngicas na unha, tem muita gente que tem tendência a ter, é necessário os dois tipos de tratamento, tá? Tanto oral quanto tópico. Para o tratamento tópico, vai estar disponível os antifúngicos das classes dos azóis, que a gente chama miconazol, eponazol e cetoconazol. Tratamento das tinhas e candidíase, tá? Também utilizado. Para quem não sabe, a candidíase, ela não é só da vagina, tá? Não é uma doença só vaginal, ela pode ser uma doença também disseminada pelo corpo todo. A linaminas, nós temos a nifitifina e a terbinafina, tratamento das tinhas e também de candidíase, e a nistantina e anfotericina B são medicamentos muito bons para o tratamento de candidíase, tá? Quando a pessoa tem a candidíase disseminada em outras regiões que não é a vaginal. Mas também pode ser utilizado como creme vaginal. Todo mundo sabe que a nistantina é um creme vaginal muito bom. Efeito adverso esperado aqui dos antifúngicos, eritema, vermelhidão local, aplicação, coceira, que é chamado de prurido, e sensação de picada, tá? A causa irritação no local, fica aquela sensação de comichão, de muita coceira. O mecanismo de ação desse medicamento, ele vai diminuir a síntese do ergosterol dos fungos, que é necessário para a produção da membrana celular, ou seja, vai impedir que o bichinho, o fungo, se multiplique, tá? Que ele cresça, que ele se desenvolva e torne-se um adultinho capaz de fazer muito mal. E aí nós temos a farmacologia dessas ações dermatológicas, tá? Gostaria de agradecer até aqui. Muito obrigada. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela e tchau, tchau. Até a próxima aula.